gente vai produzir um curso de ROV de observação na Ilha Rodrigues. Boa tarde, gente, tudo bom? Complementando um pouco o que o pessoal falou aí, vou começar a falar um pouco do sistema ROV, de como funciona o ROV, como funciona a parte de pilotagem, as adversidades que podem acontecer, apresentar um pouco do simulador VMAX e trazer um pouco da experiência para alguns. A gente sabe que pelo tempo não dá para todo mundo fazer, a gente queria que todos fizessem. O pessoal que fez com a gente a dinâmica na feira e o que a gente estava ali aberto, que todos fizessem realmente, se fosse todo mundo ali imerso na dinâmica ROV, mas por limitação de tempo, nem todos conseguem fazer, se foi o que o pessoal falou que foi um combinado aí com a RDC, e a gente vai dar seguimento dessa maneira, tá? Vou apresentar um pouco da tela de navegação. Aqui é a tela de navegação muito básica, tá? Você vai ter as informações do ROV. Nesse caso, esse cenário é um cenário de treinamento. Esse aqui é mais fictício. É um dos mais fictícios que a gente tem em relação à realidade da operação. Porque o que vocês estão vendo aqui é uma tela referente à cidade de Atlântida. O que eu falou aqui realmente é. Mas qual é o sentido de você ter esse treinamento? Quando você tem produtos novos, quando você está entrando no mercado, acontece tudo o que eu falei ontem. Você pode enganchar o seu carro, você pode bater com o revólver no chão, você pode não conseguir pegar as coisas sem pegar, você tem que ter a referência de navegação, então isso não serve para isso. Você vai ver que nele, vou ter que sentar aqui um pouquinho para poder mostrar ele um pouco de fora. Você vai ter o ROV, tá? E no cenário, você vai ver que ele tem várias pilastras, ele tem essas lâmpadas. O que são essas lâmpadas? Elas são a referência de onde estão os objetos que você tem que pegar no cenário. A gente vai ter vários cenários de treinamento, uns para poder usar o sonar e outras funções de ROV, mas esse em si é a questão da pilotagem e daquela coisa que eu falei com vocês ontem. O piloto ele tem que saber por onde ele está entrando, por onde ele vai sair. Se eu quero entrar por aqui e pegar um objeto aqui, eu tenho que retornar por cima para poder deixar ele aqui dentro, porque a cesta vai estar aqui, eu tenho que saber que depois eu vou ter que subir e desfazer esse caminho que eu fiz, porque senão meu cabo no teto ele vai estar enganchado. Então aqui é realmente para você ter essa dinâmica, você vai ter objetos de montar em um ambiente inclinado, você vai ter que pousar com o ROV com calma, ou tentar fazer plano para você tentar pegar ele, você vai por algumas horas poder bater com o ROV no chão, bater com o braço, mas aqui não vai acontecer nada com o ROV. Mas numa situação real, ter esse controle do que você está fazendo com o ROV é muito importante, porque ele não é um sistema tão frágil assim, porém a gente tem um ROV que ele é muito potente. Então, o próprio ROV em si, ele pode causar danos para ele mesmo. Então, assim, lógico, se você encostar em alguma coisa muito suave, não vai acontecer nada. Uma outra coisa é quando você já está encostado e você dá a máquina para frente para o ROV, né? Da frente para frente. Você pode acabar quebrando uma parte do ROV e que nem você tem ontem, as partes dele são muito caras, tudo é importado, tudo demora meses para tirar no Brasil. Então, quando você tem um meio de operação, o tempo conta, o tempo que as peças chegam conta, o valor das peças conta. Então, assim, tudo é um sistema muito amarrado, tá? Agora eu vou retornar aqui para a tela de navegação do próprio ROV, apresentar um pouco do que tem aqui. Aqui em cima, você vai ter toda a referência do ROV, da TMS e do navio. Deixa eu pegar aqui para mostrar o que eu estou falando. Então, ó, deixa eu ver cá. A referência que a gente vai ter é da posição do ROV na relação à Terra, do tether em relação à Terra, a referencial, né, e do barco. Aqui em cima a gente vai ter o barco, com o sistema de lançamento do ROV, o A-frame de lançamento dele e todas as partes do lançamento do ROV. Isso aqui é um sistema que a gente chama de sistema adjacente. É tudo que compõe o ROV, mas não é o ROV, tá?
Então aqui a gente vai ter o cabo armado, que é um cabo, é o mesmo cabo, ele vai ter a mesma função do tether, só que ele é o cabo que sai do E-frame, passa pela TMS, entra na TMS e você vai ter esse cabo do tether, que ele é um cabo que ele é flutuante. Então esse aqui não tem flutuabilidade, esse aqui vai ter. Justamente para você não ter que fazer a operação e ainda tomar cuidado com o peso de cabo, tudo que pode acontecer. Tá? Voltando para a tela, deixa eu ver aqui rapidinho, falar um play. Você vai ter ali a bússola. Então ali embaixo, vocês estão vendo aqui, bem aqui embaixo, bem no meio da tela. Você vai ter a bússola da Jovem, também vai ser a georreferência ali, a georreferência que o piloto tem de onde ele está correndo ali, para qual ele está olhando, referente àquele sistema ali, tá? Deixa eu voltar aqui, não fala. Agora a gente vai ter aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui é altitude depth. Aqui ele funciona meio que ao contrário, tá? Então você vai ter essa referência de altitude do chão à base do ROV. Então a altitude que eu tenho não é da água ao ROV, é do chão, do leito marinho ao ROV, tá? E o depth? O depth sim vai ser a linha d'água até o meu ROV. Eu vou saber a posição que ele está de altitude e profundidade. Você vai ter essa diferença. Aí a gente vai ter o turns e o tether. O que eles são? O tether é a quantidade de tether que você já soltou. Então assim, está na operação, você vai estar soltando o tether. Como você controla isso? Você vai ter uma referência na sua tela. Então assim, se eu tenho um objeto a 20 metros de mim, eu estou parado numa posição, não tem por que eu botar 60 metros de cabo para chegar até lá. Então eu vou soltar a quantidade de cabo que eu vou precisar para chegar até lá, fazer uma operação e voltar, ou continuar fazendo operações. Pode falar. Só que o tether faz a medida de distância? Não é um tether que faz, ele tem um sistema, um TMS, que vai te dar a referência de quanto você já liberou de cabo e quanto você recolhendo. Então assim, eu paguei 30 metros de cabo, tem que retornar? Então eu retorno, mas eu vejo e vou recolhendo um pouco de cabo para não acontecer o que eu falei. Se o cabo ficar ali batendo no leito marinho, poder puxar alguma pedra em alguma coisa. O turns. Isso aqui você vai ter tanto ela positiva quanto negativa, que é quantas voltas você deu na ROV. Conforme você vai pilotando, conforme você está indo na água, conforme você está fazendo a operação, você está passeando com o ROV, mas você nunca está só indo para frente, para o lado. Algumas vezes você dá volta, você está dando volta no próprio eixo do ROV. E esse surge é a volta que ele dá no próprio eixo. Então o que acontece? Na operação, você vai ter a quantidade de voltas, só que quando você vai recolher esse cabo, você tem que zerar esses surges. Por quê? Quando você vai recolher, ele pode dar aquele nó de cabo que a gente vê, já torceu o fio e tentou enrolar, e não dá aquela. Isso acontece no tether também, e isso pode causar dano no tether. O que o piloto faz? Viu que está com turn, viu que está com 2, 3, 4 turns ali? Você para no ROV e gira no próprio eixo. Vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Então, estou com a ROV olhando para cá, estou fazendo uma operação, mas volta e meia você dá uma volta no ROV, você viu que ele apontou 1. Ali embaixo ele está com 1, vou dar mais uma volta. Ele vai contar 2 e assim por diante. Aí quando você está na operação, o que você faz? Você olhou, está com muitas voltas ali, você vai lá, você só retorna com ele. Você não anda com ele, você não faz nada. Você para com ele e gira no próprio eixo. Tá? Isso é uma questão de operação, é muito importante, isso parece muito básico, porque às vezes você pode ter uma operação com 10 voltas, 15 voltas, 5 voltas. Quando você pegar isso, você vai enrolando esse cabo, você pode morder e causar dano lá dentro do cabo. Tá? Agora, como eu vou falar um pouquinho, essa tela aqui, ela é mais para a dinâmica de hoje, tá? Então, a gente vai ter também a TMS Altitude, TMS Depth, que funciona da mesma maneira da ROV. Então, a altitude é em relação ao chão, ao TMS, a profundidade é da linha d'água ao TMS. Nesse caso, aqui nesse Treasure Found, é o quanto que você achou e você conseguiu jogar na sexta. Vai ser a dinâmica de hoje. Você vai ter ali, calculando mais ou menos 10 minutos, vão ser 2 pessoas, como eu falei, trabalhando em par aqui, como se fosse o sistema de ROV, para tentar pegar esses tesouros e colocar ali na cesta. Aí você vai ter uma contagem aqui no sistema da gente. E esse ROV Manifold Pressure. Aqui a gente não vai usar ele.
tá? E vai continuar em 100%. Mas o que é esse low input pressure? É a potência ferroviária. Você consegue controlar não a potência dele, mas sim quanto o controle vai responder à potência dele. Então você não vai diminuir a potência do VTM. Você vai fazer com que o sistema, o controle, não acione 100% da potência dele. Quem a gente está falando aqui? Algumas operações, quando você quer ir de um lugar para o outro, você pode ir com máquina 100% se você quer chegar mais rápido. Vai dando crédito e vai indo. Mas quando você está numa aproximação, ou você está numa locagem, ou você está em alguma operação que já está mais próxima do que você vai fazer, é sempre você deixar isso a 50% lá no controle, lá na mesa que vai ter. Deixar esse 50% para você não acabar botando todo o controle para frente e o ROV indo. Por quê? Aqui vocês vão ver isso também. O ROV ele funciona como um acelerador. Todo o sistema dele funciona como um acelerador. Então, se eu aperto pouco, ele vai pouco. Se eu vou um pouquinho de controle, ele vai um pouquinho. Mas se eu botar tudo para frente, ele vai para a capacidade máxima dele. Então, em algumas situações é bom isso acontecer. Você vai conseguir mais rápido, um tempo que você devagar. Mas na aproximação você não quer que o ROV vá com toda a potência que ele tem. Então, você pode para o ROV causar dano ali no equipamento submarino e até o próprio ROV. E aí também tem aquele dano de esquecimento que a gente falou, de natureza e tudo mais, que a gente sabe que envolve o ambiente específico. Tá? Então, agora falando um pouco do VMAX, o que a gente pode trazer um pouco da situação para vocês, vou explicar um pouco do que a gente pode controlar nesse ambiente e eu explico um pouco de como funcionam os controles, tá? O VMAX, você pode controlar. Então, aqui, essa tela, eu tenho um controle de. A gente chama de God View ou God Control. Não. Então, aqui a gente vai ter a parte do instrutor. Lá naquela imagem que eu mostrei ontem, vocês lembram que tinham os dois simuladores e a mesa de trás? Então, essa é a imagem que ele vai ter. É o que ele pode controlar. Apesar de eu ter a mesma imagem que vocês, no simulador, vocês não vão ter o controle que eu tenho, porque esse controle é do simulador. Então, o que eu posso controlar aqui? Eu posso controlar todo o ambiente, né? Distância, a densidade da água, a claridade da água. Alguns controles são mais para a questão de trabalho que a gente faz de colisão, isso que a gente não vai usar. A gente pode colocar detritos, então assim, eu posso acionar detritos aqui, e a água começar a ficar com detritos, pode ter mais, pode ter menos, tá? Então eu posso controlar isso até para causar uma realidade maior pilotagem, porque os detritos eles atrapalham a questão de você não ter paralaxe ou ter mais paralaxe, tá? E aqui são outros comandos mais em relação a trabalhos de operação que a gente faz no caminho desse método. Um ambiente que a gente pode colocar para qual direção vai estar a correnteza. Então, eu quero ter uma correnteza mais para norte, mais para sul, mais para leste-oeste. Eu posso colocar a velocidade que ela vai dar, a altitude da onda, o PID, né, que vai ser aquela sequência de ondas que ela vai ter. Então, deixa eu aqui porque eu não falei isso. Não vai acabar tudo. Vai acabar a dinâmica. Eu posso controlar, principalmente se você serve para água rasa, tá? Em que período do dia a gente está? Se eu estou mais para noite, mais para cedo, aqui no caso a gente está meio-dia. Mas a gente tiver uma operação que a gente quer simular até uma visibilidade menor e externa, tá? A gente consegue também. E as outras coisas são mais diferentes também a outros trabalhos que não ensinam treinamento. As câmeras do ROV e do navio. A câmera de ROV seria para acertar nas câmeras de ROV, porque no sistema de ROV a gente trabalha com 4 câmeras, mas por uma dinâmica que a gente está fazendo hoje, é melhor que seja dessa maneira, para vocês terem mais uma dimensão à pilotagem e não tela de navegação do ROV em si. Lá na frente eu vou colocar, o pessoal viu, mas uma questão até de dinâmica mesmo, que eu vou manter assim hoje, tá? E você vai ter o navio. Tem controle do navio para lançar um pouco mais do ROV para baixo, para descer um pouco mais até a minha, a gente está falando ontem. Eu posso reposicionar o navio, eu posso navegar com ele, eu posso ter pontos que eu vou ter poder quanto eu posso reposicionar até o próprio navio. Tá? E aqui já são outras coisas que não vou precisar passar para vocês, que também tem a ver com outras partes de trabalho no treinamento. Agora, sim, vamos lá. Agora eu vou passar um pouco dos controles do ROV. Ele ficar aqui um pouquinho de lado. Peguei o controle adaptável, tá? Então a gente vai ter. A câmera do ROV, ela é aqui em cima.
tem a seta de cima, você vai ter a câmera principal do ROV, que você vai poder olhar. Só que o que acontece? Uma vez você pilotando, você pode olhar para um lado se quiser, você pode olhar para frente, para o lado, para cima, para trás. Então o que acontece? A pilotagem, ela respeita o centro do ROV. Então, apesar de eu estar olhando para cá, para a direita, para a câmera, se eu botar para frente, o meu ROV não está indo para aquele ponto que eu estou olhando. Ele está indo para a referência do meu centro. Então, o que eu faço? Depois de eu pilotar um pouco, eu vejo que eu não estou referenciado certo, eu olho para baixo, no ROV, e alinho a câmera com essa barra aqui, com essa barra aqui, tá? Essa aqui. Então, viu, cara? A gente sabe que não vai conseguir botar retinho, mas tentar manter o mais reto possível para você ter uma referência correta. Agora, o ROV aqui nesse cara, eu falei com você que o ROV é negativo e positivo, vou fazer até a o ROV, num sistema tradicional, o que acontece? Uma vez que você largou o controle, o certo seria que está sempre descendo, ele estaria negativo. Só que nesse controle, a gente vai ter que sempre estar fazendo uma compensação. Então o ROV desce e vai estar sempre descendo, subindo ele vai estar sempre subindo. Só que aqui é o contrário, sobe, desce, sobe, como se fosse um controle de avião. Então, mas ele também funciona daquela maneira que eu falei, ele é um acelerador. Então, se eu pego e subir, passei do meio, só um pouquinho, sobe devagar. Se eu subir com tudo, ele vai ser outro. Se eu passar e subir com tudo, ele sobe com tudo. Então, vocês também vão ter esse controle, e até por isso eu preciso das pessoas. Porque a pessoa que estiver fazendo a pilotagem no controle, ela não vai conseguir pilotar e fazer os controles do gato sem funções para poder pegar os objetos e largar na cesta, tá? Então, voltando. Aqui, deixa eu só um pouquinho mais. Aqui atrás tem um botão. Aqui atrás do controle você vai ter um botão que é pagar o tether. Deixa eu ver se eu vou ver. Pagar o tether, então vou lá para a tela. Vocês vão ver que ali onde está o tether, está com 13 metros. Vou apertar aqui o botão, ele começa a ficar com mais. Eu comecei a soltar tether. No meu dedão, ele vai ter um outro botão que é para eu recolher. Então o 15 já vai para 14, 13, o que eu falei, ele está recolhendo o tether. Frente, ele vai para frente. Primeiro que eu falei, se for um pouquinho para frente, vai com 15, se você for com tudo, ele vai com tudo. Para trás, a mesma coisa. Lateral, direita e esquerda, se você for puro, ele vai para a direita e para a esquerda. Então ele vai fazer isso aqui. Direita e esquerda é isso. Se eu virar o controle, aí sim ele vai dar giro para a direita e giro para a esquerda e giro para a direita. Só que o controle aceita comandos conjuntos. Então eu consigo ir para frente girando, eu consigo ir para frente olhando para o outro lado. Então assim, foi o que eu falei. Então muitas vezes você vai estar fazendo esse monte de controle por isso. Ó. Vocês estão vendo que eu não fiz nada, assim, nada que eu nem pilotei, eu já estou com uma volta no meu tether. Eu já estou com o controle já está 1. Então vocês veem como é que funciona essa questão das voltas. Não quer dizer que você está fazendo de propósito, eu estou girando. Não é, isso é natural do ROV, é natural do sistema, é natural que isso aconteça, tá? Então assim, se alguém chegar para vocês e falar, não, mas eu não faço isso, não, isso não acontece. Isso acontece sim, isso é natural, acabei de mostrar para vocês, então assim, é uma preocupação que você tem que ter para retornar para o ROV, e lógico, você não pode estar ali com 100 voltas, então você vai estar fazendo esse controle, pilotando um pouquinho a mais, você dá aquela pausa na operação, ou pausa na navegação, só desfaz e fala, não, estou desfazendo as voltas, para poder não ficar essas voltas e voltas e voltas do cabo, vai acabar no lanchão ou torcendo o cabo, acabar tendo algum dano nos cabos, os fios internos. Beleza. Agora, o comando do braço, esse é o comando da ROV. Você vai ter um comando de diminuir e aumentar seria a luz dele, mas não vai usar essa porque o ambiente está mais claro. Então, se você deixar tudo muito claro, pode estourar na tua frente as cores. Se você deixar muito escuro, você pode apagar o ROV na tela. Então, vamos manter no tradicional que eu estou deixando aqui, tá? Então, mas isso também funciona no meio do suicídio. Isso é realmente você ter maior visibilidade com o ROV ou menor, porque como eu falei, você vai ter, as cores suicidas vão sempre ser amarelas, vermelhas, laranjas, pretas, muito pouco vermelho, mas normalmente é amarelo, vermelho e preto. Antigamente é muito comum cor branca,
mas isso já foi descontinuado pela Petrobras, pelas empresas, justamente por conta disso. Quando você tinha a farol do developer ali, estourava tudo na tua frente, você mesmo não conseguia ver a leitura, a parte onde estava ali a divisão das placas, enfim. Tá? Agora, o comando do braço assim funciona. A gente não vai usar esse braço aqui, tá? Mas só para questão de conhecimento, não tem controle ali. Ele é o outro manipulador da RLV. Então, você tem o primeiro controle dele, o segundo controle dele. Primeiro, já está lá embaixo, seria o shoulder. Você vai ter o elbow, que está aqui em cima. O elbow está aqui em cima, ó. O wrist, e você vai ter o punho dele. O outro ponto que já para um lado, para o outro, e abrir e fechar a garra. Esse sim é o braço que a gente fala que é para fazer as intervenções. Aqui, como é só uma dinâmica para pegar os objetos, a gente consegue fazer ela bem com o braço de cá. Então, por isso que a gente vai usar só ele. Mas, para a questão de conhecimento, vou apresentar um pouco do manipulador de 7 funções para vocês. Então, é o que eu falei sobre ele. Ele tem muito mais funções. Então, você consegue abaixar ele, você consegue virar para um lado, para o outro. Você vai ter muito mais articulações para conseguir mexer no RLV em si, tá? Então, ele é para as intervenções, por exemplo, de ferramenta, até mesmo as intervenções de punho, que você tem que fazer a torção, né, das coisas com o manipulador do RLV, é por isso que você faz. Deixa eu retornar com ele. E a posição dele, mesmo que você terminou a operação com o braço, você não larga de qualquer jeito, não vai ver, tá? A posição dele é essa que ele está. Você tem que retornar com ele para o meio, vir com ele para trás, descer a garra e deixar ele aqui. Isso é para ele ficar protegido, para ele não bater em nada e ficar dentro do espaço do RLV. Está até um pouquinho não para sentir. Ficar de frente aqui. Então, essa é a posição que você para o braço quando você faz a operação. Fez a operação, vou mudar a posição. Deixa ele não. Você volta na posição justamente para ele não bater em nada e não acabar quebrando. Tá por outro. Tá? Para o manipulador de 5 funções, que é o que a gente vai usar aqui, as funções dele. Então a gente vai ter o L e o O para esquerda e direita. O L e o O para esquerda e direita. O I, K para descer. O K para descer. O I para subir. Tá? O J para estender. O U para recolher. O H e o Y é para girar a garra. Só que essa garra tem giro infinito. Então eu posso muito bem acertar o giro um pelo outro e voltar, ou eu posso deixar de girar e ela vai retornar na posição. E ela é assim, tá? O sistema ela é assim, ele funciona assim. E o T e o J, o T e o G, o T abre e o G fecha. Então qual vai ser a dinâmica aqui? Uma pessoa vai estar pilotando, uma pessoa vai estar pilotando e a outra vai estar fazendo esse controle do braço, para pegar, para soltar, para poder acertar ele no braço conforme você vai chamando o objeto, justamente para te ajudar. Alguns sistemas de RLV, não todos, os dois operadores são dessa maneira. Eu já vi sistema de RLV que você opera o RLV pilotando em braço de 5 funções e o segundo operador só opera o outro braço, seria em 7. E tem sistemas que você vai operar, o operador vai ser só o navegador mesmo, ficar só operando o RLV e o outro que vai controlar o braço de 5 e 7 para fechar, para abrir, do jeito que vai ser aqui. Então também a prática de mercado também acontece, apesar de eu não gostar muito dessa prática de ter uma outra pessoa no lado de 5, mas tem sistemas que por conta da tela eles são assim, que a tela de navegação do painel não permite que a pessoa que está operando na RLV fique trocando tela, perdendo foco no que está fazendo. Então por isso que a outra fica operando o braço 5 e 7, tá? E como é que é isso no simulador, como é que isso é na RLV? No RLV você vai ter a mesa, e a mesa dele vão ter aquelas alavancas, não tem aquelas alavanquinhas, aqueles botões de avião. Então você vai ficar, em vez de estar dando um botão, botar para cima, para baixo, direita, esquerda, o botão para abrir e fechar.
Então também é uma prática que a gente traz aqui no teclado, também para poder acostumar as pessoas, acostumar quem está treinando aqui, e ver que vai ser assim, você vai ter que estar. A pessoa vai estar lá, você vai estar operando aqui, e você vai estar abrindo o fichão, apertando o botão, que é realmente. O braço de 7, não, tá? Mas o braço de 7, o treininho normalmente ele não opera. Ele demora a operar ele, porque ele não serve controlado. Então você vai ter realmente um braço na mesa que vai ser idêntico a ele, as funções que ele tem, e o que você fizer na sua mesa com ele, ele vai repetir lá embaixo. Então assim, esse como ele é um braço muito mais complexo, você tem que ter um cuidado muito maior para você operar ele, porque você, aqui, se você for muito bruto, você pode quebrar ele, esse é controlado e você acaba com a função do elevador. Então normalmente o treininho não opera esse braço, só depois de um tempo já está na embarcação, já operando, porque justamente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse tato, tem que ser sutil na hora de mexer com ele, porque ele também tem uma posição correta de mexer para você não quebrar, tá? Então vou voltar para a posição dela, o braço. E agora, vocês têm a estrutura dinâmica para começar? Posso chamar? Pode. Eu estou olhando o YouTube com a lista do site de eventos. Opa. E aqui, a primeira pessoa é o João Vitor Fontes. E a Alice Sabina. Vamos repetir. Vamos botar aí. Será que Pode ver aqui, pode ver aqui. Isso que deu bacana. Deixa pra ele, cara. Mas ele queira funcionar. Serve aí de um lado do outro. Pode ficar um pouquinho mais comigo para os dois olharem para a tela. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Controle 1 e controle 2. Controle 3 vai estar no controle. Esse aqui. Esse aí. Pode ser do lado do fundo. Pode deixar aqui. Então, beleza. Vamos aqui para o visualizar para você. Então, a gente vai ter o que aqui? O LAV, como eu falei, tá? A cesta, eu vou ter que pegar o objeto e botar dentro dessa cesta. Se você for embaixo, se você for por cima, mas a intenção é largar lá dentro. Então, só conta com o objeto recuperado depois que eu coloquei lá dentro. Beleza? Então, vou botar para o meu LAV. Beleza? Anel. Então, pode começar. Eu vou ajudando vocês. Pode mexer um pouco no controle. Lembra de soltar o tele. Você pode também testar um pouquinho os botões. Ele vai do D ao L, tá? O tele do G ao L. Então, é esse espaço para mexer. soltar o teste já começa? O de trás. Vai ter um botão atrás do dedo de trás, o indicador. Esse aqui? Isso. Tá. Indicador. A câmera, conforme você for fazendo a dinâmica, você olha um pouquinho para o barra de cima para poder ver o que ela está fazendo. Logo à sua frente, você vai ter um objeto ali em cima. Mas vamos tentar, tá vendo essa lâmpada lá embaixo? Vai nela e tenta primeiro pegar um objeto no chão para depois pegar um voando. Lembra que você tem que controlar o controle da TV. Isso aí, tá descendo. Tá vendo aqui o pitch roll? Eu não falei deles de propósito. Por quê? Uma referência que você tem de como você não pode navegar, pode navegar. Porque eu precisava que você estivesse navegando para vocês entenderem isso. O pitch roll é o quê? O pitch é quando o avião está inclinado, ou para cima, ou olhando de cara para baixo. Ele também é uma referência, no nosso caso, que você não está pagando débito. E quando você começa a dar pitch com a RLV, ela não vai. Quando você começa a ter pitch com a RLV, quer dizer o quê? Que você foi, acabou o cabo, ele começou a se puxar. Começou a puxar. Então, às vezes você está lá, não chegando no objeto, está conseguindo, está tentando, não está conseguindo. Não é uma vez, pode ser não. Muitas vezes é o cabo que está faltando. Então, ela começa a dar essa inclinada. Você pode pressionar porque vai funcionando o cabo, tá? Você não precisa ficar soltando, largando, soltando, parando.
O roll já é como ele vai estar em relação ao próprio eixo. O próprio eixo não, as laterais dele. Você pode estar encostado em alguma coisa, então ele vai estar de lado. Ou pro outro lado. Então isso é uma referência que você tem dele para você não ficar parado, pousado em cima de alguma coisa no fundo, no equipamento. Isso é muito importante para a navegação, ele vai trazer referência para você de como o seu sistema está. Ó, desce o ver, é para cima ou para baixo? Não, para cima, para cima. Isso. E solta a tela. Você ainda está muito desafiado técnico. Tá vendo que já está terminado? Pode soltar, pode pressionar. Isso aí. 13, 14, está pagando. Vai para frente, você pode pagar até ele. Ah, dá para fazer tudo isso? É tudo junto, como maneira tudo junto. Tá vendo tua câmera? Né? Eu tô fazendo a diferença da câmera. Tá. Mas por que eu estou para frente e está subindo do lado? Então, porque você tem que ficar controlando. Nesse caso, você vai ter que ficar compensando a subida e descida. Ah, tem como pensar? Tem que compensar, você vai estar sempre controlando. Então, porque ele não vai parar. Nosso caso aqui, ele vai estar, se você botar para cima, ele vai estar sempre subindo, descendo, você não está vendo sempre nada, está sem técnica. Ó, só para você ter uma noção de como vocês estão. Olha como é que vocês estão. Tá vendo aqui? Pô, vou ter que soltar o podcast. Só para você saber como é que vocês estão. Vou soltar o podcast. Isso. Vai sempre observando o meu ver, eu te falei, vai sempre observando o pitch e principalmente o pitch nesse caso, que é o que você vai ter frente, que você está indo para frente, você tem técnica. E que você está indo e o teu realmente está tentando chegar lá. E não vai ter, que não está tendo nada que eu te pedindo em si, só mesmo a quantidade de técnica que você tem. Agora eu peguei a mãe. Olha, tá vendo tua câmera aí? Dá uma olhadinha para baixo. Olha isso aí. Cadê o já não? Vai estar por aí. Talvez você em cima dele. Em cima? Eu acho que esse cara está muitas plantas aí. Deixa eu Aí isso é normal, tá? É o que a gente fala, esse vídeo curso para vocês entenderem um pouco de como funciona, quais são as dificuldades que o primeiro pilotagem você vai ter. Porque a gente está até brincando ontem, que ele fala que é muito fácil, que os cenários são fáceis, mas também seja por prática, treino que você vai com 3 anos, então mas essa é a dificuldade real que as pessoas têm, tá? Pessoas que estão no mercado, que são recém-contratadas, elas precisam passar por treinamentos que realmente acontece. Mário, perguntinha. Quando se trata de, por exemplo, alta marinha, aquelas aulas que elas são extensas, assim, no chão, para alguns metros acima, como é que rola se tem esse tipo de vegetação no fundo do mar? Então, no caso de água profunda, muito profunda, você não vai ter esse problema. O problema é quando você opera com água rasa, mas que é muito em relação às operações de Petrobras, são bem difíceis de você ter, porque hoje a maioria dos campos está sendo bem profundo, a partir de 100 metros. Porque hoje eu vi ele operar praticamente no mínimo a partir de 100 metros. Hoje a Petrobras subiu o seguinte, agora opera a partir de 50, mas esses ROVs são para 50 para baixo. Você vai ter ROVs de classe menor, né, que vão fazer inspeções mais simples, de caixa de navio, com equipamento mais raso, aí esse sim pode sofrer. Mas se é um ROV pequeno, você joga para o lado ali, não corre nenhum risco de você enganchar. Esse tipo de modelo mais curto é mais difícil? Ou ele ser menor e ajuda a você ter difícil? Não, foi o que eu falei ontem. Quando você vai operar em água rasa, água mais rasa, dependendo da operação, tá? Depende da operação. Porque tem duas coisas que eu vou contar para vocês escolhendo a operação. A operação que você vai fazer e a profundidade que você vai fazer. A operação em si, por quê? Que nem eu falei ontem, você pode ter uma operação de medição de anodo que ele vai chegar lá e vai encostar uma ponteira. Só vai fazer isso. Então você não tem que, por que usar um equipamento de milhões, tem que ter um sistema de lançamento, pessoas para operar, várias pessoas para operar uma equipe grande, extensa. Se você vai fazer um trabalho muito simples numa água que não é tão profunda. Então agora, se você vai ter um trabalho numa água rasa, que a gente considera rasa aí, mesmo sendo 100 metros, mas já fazer um trabalho que eu vou precisar carregar ferramenta pesada, vou ter injeção de fluido, pela operação não tem como fazer com o ROV de giga classe, eu tenho que fazer com isso. Então o que vai contar vai ter sempre a operação e a profundidade. Quando os dois casos, você vai escolher o melhor do mundo. Mas tem casos que, apesar da água ser rasa eu poder usar um outro resultado da profundidade, eu vou ter que operar com uma classe maior. Entendi. Já lá? Isso, agora coordenação. Ó, agora você quer ajudar com a câmera. Tá vendo a câmera? Deixa eu mexer um pouco. Só braço, braço tudo. Aí pra cá. Ó, tá com o saco pouco dele. Rapidinho, como você tá? Como você tá? Lá você esquerda como você tá? Soltando dele.
Tá vendo? Agora tá bom. Só que você tá inclinado. Melhor você vir para esse lado de cá e ficar de frente pro outro lado da faca. Porque aí você não vai ficar baixo, vai ficar alto em relação a ela. O braço tem função, você olha o dedinho rapidinho, olha para baixo. Sem navegar o revés, olha pro braço, olha pro braço. Olha como é que o braço funciona. O ideal é que você, para você pegar os objetos, você está com ele reto em relação ao revés, só por tentando. A garra estendida, reta aqui no punho, só baixar aqui, e ela para baixo. Aqui levantou o revés, mas não acontece não, tá? Então para você ter um de pegar. Então agora eu vou voltar para o que você estava, para você fazer isso aí assim mesmo. Igual no santo. Vai. Então, essa que é a questão de trabalhar em dupla. Isso realmente acontece, os pilotos eles vão conversar entre si, ali no caso de uma operação, eles sempre conversam. Você nunca vai fazer alguma coisa sem estar conversando com você. Eu tenho que mudar a posição, eu quero fazer isso, muda o braço. Você não vai simplesmente fazer até o ponto do equipamento. Você vai mudar a posição. Então recolhe o braço. Não, agora eu quero mexer assim o braço, então calma aí que eu vou parar o meu dedo. Então vamos estar sempre conversando. No caso da simulação, aqui não vai acontecer nada, não vai ter braço. Fiz tomate. São duas Tira o revés um pouquinho do chão. Tira o revés do chão. Voa por lado da faca e vira de frente para ela. Mas para ele ficar em vez de ficar olhando para baixo, você ficar para cima em relação à faca. Trabalha, volta para baixo, subir, vai para frente, vai ver. Isso aí. Agora vai para frente. É assim mesmo. Você está em cima da faca. Vai para trás, vai ver. Vai para trás, vai para trás. E aí, veja a faca. Então, aqui para frente. Isso que a gente falou ontem, na operação. Quando você ouve o caminho no chão e você vai levantar, muitas vezes, certeza que isso vai acontecer. Só que aqui ela desfaz rápido. Você chega ali, ela desfaz rápido. Mas isso aí você pode custar algumas frações aí agora, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, para poder descer. Você tem que ficar esperando descer fazer a operação, porque você não vai ter visualização. Você vê quando levantou, ele ficou sem visão de nada ali. Então isso acontece. Então, o piloto vai ter que esperar baixar para poder voltar. Isso aí. Vamos fazer o seguinte. Não. Vamos fazer o seguinte, vai para cima, vamos desistir faca, você não vai conseguir pegar. Olha para frente, olha para cima, vamos tentar pegar o objeto lá em cima, que é mais fácil que tem aço. Mas tá vendo o teu tele? Controla ele para você, tá vendo lá? Porque ele tem aço. Vai lá, você vai ter que pegar pela aço. Eu falei, não que isso é fácil, mas o controle dela é difícil. Porque você vai ter que controlar a revés dessa maneira, tá? Você vai ter que ter esse cuidado, você vai ter que ver como é que a revés está. Assim tá bom? Mas ela tá vendo que ela não consegue ver nada no braço? O que ela faz? Você tem que deixar a câmera nisso aí. Abaixa um pouquinho mais a câmera, abaixa um pouquinho mais. Isso aí. Tá vendo também da tua lado? Você quer ganhar a tua câmera pro fundo. Não precisa virar a câmera, você vira o vai pra ver. Ó, vamos lá. Certo a câmera. Isso. Sobe aí. Aí, sobe um pouquinho, sobe a câmera um pouquinho. Sobe a câmera um pouquinho. Lembra do braço, deixa o braço reto. Volta com ele para a posição que eu falei. Volta com ele para frente. Isso, agora volta aqui no amigo. Aí, agora aperta o K, sobe um pouquinho, subiu demais. Sobe um pouco, sobe um pouco. Aperta, não, em cima do carro, o RI, o R3. Isso, um pouquinho mais. Vira um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, não, desce um pouquinho, K. Aí, beleza, agora aperta o J. Vai estender o braço todo, pode apertar todo, aperta o marco, beleza. Agora você aperta devagar para deixar para ficar reto, assim, um pouquinho mais aí. Agora sim, agora você só vai precisar se preocupar com um G para poder enxergar. Esse é o G. Beleza, abre muito de cima. Agora você que é o piloto, você vai controlar, você não vai mexer o braço, você vai fazer com que o braço chegue na posição para poder fechar. Então você vai lá e tenta alinhar o braço. Você vai dar um pouquinho para cima agora.
Olha como para cima. O braço está certo, você pode uma diferença melhor. Vai um pouquinho para cima. Olha para cima. Agora você tenta chegar com a reoga lá, para quando o braço ficar na alça, você conseguir fechar. Foi. Tá, ó. Agora a gente vai ter que partir para outra dupla, que a gente não vai ter esse dupla chegou no fim. Vamos lá, não tem que colocar. Vamos lá. Qual que é a segunda parte? Vai ser A próxima dupla é Tamara Xavier e Cecília. E Fernando tá aí. E Tamara por isso. Elas são maravilhosas no break. Então, os próximos inscritos são Marcos Paulo e Pedro Bessa. Vamos lá. Quer colocar o H ou o X? Não. Não deixa cair. Já tá rolando, você pode utilizar. Então, mexe um pouquinho os controles. Ó, eu falei. O controle do braço ele vai ser o L ao G e do O ao Y. Então, você esse espaço tem aí só desce. Pode, teste aí, você pode mexer. Antes de você navegar, olha um pouquinho do braço, só para ele poder mexer. Aí chega você põe esse pouco de controle. Não, olha pro braço, olha pro braço, olha pro braço. Isso, o O vem com o L. Agora mexe um pouquinho no outro braço, você vai estar fazendo. Olha pro baixo, olha pro baixo. Isso. Isso. Direita e esquerda montar em cima e embaixo. Às vezes essa função você trabalha assim. O que a função está fazendo subir e descer, vão dar na interesse baixo e cima. Direita e esquerda, estender, recolher, virar garrafa para uma cor. Então essa função vai estar sempre trabalhando em conjunto. Tá? No teclado. Isso. Lembra da câmera quando você olha para o braço? Só como se for navegar. Você lembra de voltar a posição da câmera, tá? Isso. Agora vamos começar a dinâmica aí, tá, gente? Já marquei muito, tá? Oi? Já marquei o pessoal aqui sobre fazer dinâmica. Tá? Girar mesmo no eixo. Segura o controle de giro. Tá vendo o seu teto? Você tá sem teto. Então o indicador atrás. Aperta atrás do indicador. Pode pressionar. Faz ali, faz 10, dá 10, 17, pressiona. Isso. Tá vendo pra aumentar tudo pra frente, pra dentro da ver? Tira ele e deixa ele pra frente do Foi. 10 centímetros, né? Beleza, vamos ficar aqui. Tá. Isso. Volta pro peito pra vir você pode pressionar. Todos os comandos você pode pressionar, tá? Vamos tentar achar o objeto. Vamos perder o foco aqui no braço. Gira aí, técnico, bagatela. Tá vendo? A altura você não está controlando. Aqui esse botão você nunca vai ser, então nunca vai sair daqui. Porque quando. Isso. Não, pra baixo ele vai para cima, pra cima vai pra baixo. Tá? Você vai estar sempre compensando. Para baixo ele vai estar subindo, né? Agora o controle, se ele subir mais você desce, se ele descer mais você sobe. Então você vai estar sempre controlando. Vamos para frente, mexe na câmera, ó, tá olhando lá para. Isso aí. Para a terra e vamos para frente. Tá? Você pode dar aquelas lâmpadas ali, você pode dar a lâmpada lá embaixo, você pode ver se o objeto está perto. Isso, tá. Lembra da tua referência do HB. Isso aí, segundo qual? Devido a vocês. Então, ó, lembra que eu falei, fica de frente para ele, vamos primeiro, ó, tá com o técnico, para a tela. Foi a mesma coisa que eu fiz com ele, olha como é que eu olho pra cá. Olha onde você tem que chegar, olha quanto tempo você tem que chegar aqui, entendeu?
Bota o G para baixo, ele está lá em cima. Deixa ele descer um pouco. Vamos voltar para a gente. Já olha um pouquinho pro braço, controla um pouco o possível a velocidade dele subir e descer, fica mais esse controle de subir e descer. Já olha um pouquinho pro braço para ele poder ajeitar o braço. Volta um pouquinho com ele no ar. Não olha um pouquinho mais baixo para ele poder ver a posição que está no braço. Aí, tá bom? Vai pra frente. Agora, aperta o J. Só pela vez. Isso. Agora olha um pouquinho para a garra de novo. Agora a garra está assim, tá vendo? Bota ela para cima. No J, se não me engano, isso. Não, volta para um volta. Porque o J vai pegar assim. Aí. Agora você aperta o G para poder agregar. Não, teve. Achei que a gente era isso. Você precisa descer um pouquinho mais do braço, tá vendo que o J está para cima? Desce um pouquinho ele no Windows. É assim mesmo. Isso. Agora, um movimento o braço em relação ao meu dedo. Dá um pouquinho para fora. Isso. Agora olha de novo lá. Agora vamos tentar. Agora você só se preocupa com o jeito, só se preocupa com fechar a garra. Agora quem tem que ajeitar o RB para chegar no vaso lá na alça é ele, tá? Porque se você tentar mexer o braço, pode acabar. É muito melhor ele tentar posicionar o RB e você fecha a sua garra. Aí é muito comum. Você vai para frente, vira outra vez para o eixo, vem para trás, vai com o pouco técnico. Vamos ver aqui como é que você está indo embora. Só se preocupa com um jeito. Ó, tá vendo como você está? Acho que é melhor para ele não se morde. Mas a realidade tem que dar a realidade. Ó, vai um pouquinho para o lado, fala um pouquinho de técnico. Tá? Isso. Lembra que você não está chegando lá porque está sem técnico. Então, ó. Vai um pouquinho de técnico. Só para ver, trabalho. Só para ver se só para ver, só um pouco mais. Não. Vamos olhar para o lado, tá muito mais desce. Se tivesse ali, eu estaria parado para trás. Agora você chega lá na frente. Então, você pode ver o conjunto. Eu sei que você não tem um pouco desse costume, mas eu falei com vocês. Vocês podem ir para frente e para o lado por mesmo tempo, gerando o próprio eixo, que ele vai fazer essa função. Você não mostra de agarra? Não. Agora ele tem que chegar perto para poder pegar. Tá? E pode falar. Não. Já vou começar. Agora vocês. Se você abrir a garra, ele quer se pegar no pé. Ou você pode ir por baixo, não, vai pra lá, você está lá no meio. Não, pra lá. Por lado. Assim está lá no meio, ou você pode ir pelo meio das pilastras, ou você pode ir por cima e descer. No meio é perigoso? Aí vocês que sabem a operação de vocês. O que vocês acham? Vocês são por outro. Lembra do teste? Você não lembrou do tanto. Você quer ver o F3 para você? Não, F3 só eu posso usar. Da cima pra baixo. Isso, e pra frente. Tem cabo? Tem cabo. Não tem, eu já vou fazer um pitch. Vai dar. Você acha que eu vou passar no meio? Será que vai? E não tem como olhar a câmera, não? Não. Não é muito de operação, não. Você sabe qual a medida que tem? Eu acho que vai por cima. Também Não. Tá, até você pode por baixo, mas não por essa entrada. Então vamos por cima. É que é quebrado no meio. Do outro lado tá quebrado no meio. Vai por cima, vai por cima. É que uma filha dele tá quebrado no meio. Vai pro lado da vendo? Dali pra baixo. Isso. Pode olhar pra baixo. Olha para baixo. Tá vendo que vai dar um pitch, vai colocar. Só larga o objeto quando estiver perto da cinta, tá? Porque se cair fora não conta como operação feita. Vai baixando o RV. Agora você pode deixar ele para baixo. Fala, cara, tem que deixar o seu ou é só largar o seu? Não, você vai abrir no. Você vai abrir no jeito. Eu tô preso. Não, você assim quer. Vamos ver como está.
Mas eu tava enganchado, sabe como é que você tá todo esticado, cara? Ih, velho. Tá puxando o TMS. Caraca, vai ser demitido. Pode falar, pode pressionar. Ele tem uma, mas ele também ensina uma coisa do seguinte: o TED ele tem uma velocidade que ele vai soltando. Então você tem que respeitar isso. Você está soltando o TED, tudo bem, eu estou fazendo certo. Mas também não adianta eu querer ir para frente e soltar TED, porque a velocidade do meu ver é muito maior do que o meu TED. Então é a velocidade que o carro está soltando. Então também administrar esse tempo que está soltando, que está fazendo para não ficar dando esse tranco no carro. Porque esse tranco também pode causar dano no carro. Olha um pouquinho para cima. E só lá quando tiver certeza, por exemplo, o RV em si, abriu a porta para lá. Só você ir pra frente, vai para corrida 6, vai para corrida 6. Isso aí, agora vai descer no RV, vai para o pé. Calma aí. Aí. Foi com você, time. 7 a 0. Agora vai ser o próximo, gente. Deixa eu terminar aqui. O próximo grupo é Nicolas Trindade e Letícia Maria Becerra. Ai, eu tô marcando aqui já, tá? Vou vir para soltar o tempo de marcar ele, mesmo tempo para ele, para a galera ter um pouquinho. Vamos chegar, marcar. Ah, sim, beleza. Vamos começar a marcar daqui a uns 2 minutinhos. Vamos lá, gente. Já tá rolando. Vamos lá, mexe um pouquinho no controle, mexe um pouquinho no braço. Lembra o que eu falei? O controle de subida e descida, sempre manter a mão lá. Tá? Não, esse aí de soltar o teto. Vamos ali, ó. Esse botão aqui, de descida. Você vai estar sempre controlando. E eu falei, cortando. Letícia, então, é do L ao G, do T ao O. E ela sempre vai trabalhar comigo. Isso aqui eu lado com o olho, isso aqui eu escuro o dedo, isso aqui eu abro a garra, entendeu? Olha um pouquinho pro braço para ela poder ver o que ela está fazendo. Desce um pouquinho no rabelo, para baixo ou para cima. Você tem que botar para cima e para baixo. Olha como é que eu vou botar no pitch. Olha um pouquinho pro braço, a câmera, lembra para a câmera. Calma aí, deixa eu botar. Aquela coisa que ela está fazendo. Mexe um pouquinho no braço, um pouquinho no braço. Isso. Vamos lá. Tá puxando? Beleza. Agora vamos tentar pegar o objeto, vamos lá. Lembra para baixo, lembra a referência da câmera? Olha que eu vou chamar para baixo. A câmera, olha que eu vou chamar para baixo. Olha para sair do ver. Mais. Ou senão a câmera, olha para a câmera. Mais. Baixa mais, pode baixar. Baixa bem. Tá vendo o que da câmera? Alinha a posição dele. Alinhar ela, mata o pouquinho. Passou, aí agora para frente. Agora você está olhando e operando para uma direção. Tá? Aí, vamos lá, mesma coisa que aconteceu da última vez. Estende o braço, bota ele um pouquinho para baixo, ele tá. Agora, quem vai chegar quando eu ver no objeto é você. Agora, você só tem que chegar. Tá? Então, agora você tem que chegar naquele objeto. Lembra de soltar o TED, de pagar o TED, vou poder chegar até lá. Não, você. Agora, tudo você. Botar ele no lixo. Lembra que eu lembro? Você tem que passar um pouco do objeto, gira um pouquinho o objeto. Olha como é que está teu pitch. Vamos lá. Olha como está você tem. Com esse cabo de silêncio, eu baixei esse consigo no objeto. Não. O botão de trás, no indicador. Isso. Pode pressionar. Pressiona. Isso.
Essa é a beneficência para mim mais a câmera. Olha que eu simples, para você ver como é que está a garra da sua orelha. Solta mais cabo, olha como é que está teu pitch. Está sem cabo nenhum, não. Quem está no braço não precisa mexer o braço. Já está na posição ótima, volta um pouquinho para ele. Ele mais um pouquinho. Braço, volta o braço. Não, vai bater levado, vai cair embaixo. Não, o braço é uma posição boa, o braço não se fecha não. Volta para ele, volta o braço. Boa por cima do objeto, passa dele, depois você olha para ele de novo. Passa mais, pode passar. Porque não adianta você querer passar por ele muito perto, você não vai se estar perto do tamanho. Então, dá a distância e passa. Olha como é que está teu pitch, está sem cabo, está sem terra. Agora só pode girar o rabelo para o outro lado. Gente, essa administração de pedra era assim mesmo, tá? Isso acontece com pessoas já, mesmo antigas, acontece de vez em quando. Olha, pode girar o rabelo para o eixo. Vira o rabelo para o eixo, isso aí. Agora, cadê o bicho do braço? Tá, olha o que eu estou dizendo. Você está acontecendo tudo errado. Olha o quarto do rabelo, alinha a câmera de novo. Alinha a câmera de novo, abaixa. Alinha a câmera. Porque não vai tentar se pilotar sem estar referenciado certo. Isso aí. Agora vai dar um lateral para o meu ver para ele poder mudar a posição. Lateral mesmo. Lateral para o meu ver. Então segura o controle. Só te ajudar. Abaixa o meu ver. Para baixo. Agora eu já acender ele. Só porque eu vi. Vamos lateral para lá. Está quase frente do objeto. Agora é só você chegar aqui para poder enxergar. Então, é o comando que eu estou falando. É isso que ele está tentando. Você pode fazer mais um pouco de tempo. Vai para trás, para trás. Desce ele, você vai estar subindo. Vai. Bota o narizinho para cima. Isso. Agora só você chegar no objeto, abaixa a madeira dele, cuidado, para trás. Tá perto? Não. Tem que chegar na house. Isso aí. É assim mesmo. Fica um pouco de frente. Você viu como eu fiz o comando? Vira um pouquinho, vai um pouquinho da lateral e para trás. Depois deles, marca 5 minutos, eu vou fazer uma pilotagem com alguém aqui, só para mostrar um pouco da pilotagem de uma maneira a ser feita. Tá? E aí você vai imaginando melhor como pilotar. Tá? Eu vou pegar um outro objeto que eu vou mostrar para você. Você gira no próprio eixo, você vai para girar, você gira no eixo. Isso aí. Ó, se você está achando que a gente pode partir para outro, tá? Se você quiser. Se você está achando que está muito difícil, porque a questão é, esse está mais próximo. Então, para pegar eles é mais fácil. Tá vendo a garra como está? Ela está um pouco empinada, se ela ainda está um pouquinho mais alinhada. Ela está um pouco assim, né? Deixar ela no Y. Certo. Só se aproximar um pouco do objeto. Agora você que vai controlar ele, você chegar lá. Passa um pouco.
Você está ficando muito lateral ao objeto. Lembra de você ficar na direção que está a alça. Não vai adiantar você ficar nessa lateral, você não está de frente para vir para lá. Isso. Passa um pouco a meu ver. Vou te ajudar de novo. Vou só um pouco a meu ver. Vou aqui. Agora eu vou ir para cima, você vai estar de frente para o objeto. Ou o mais de frente possível. Aí. Não pode bater para mim, vai para trás, para trás, para trás. Você vai para trás no objeto. Isso aí. Isso. Isso. Vai se aproximando. Isso aí. Agora sim, já aproximação de leve. Abaixa um pouco a cabeça. Vai um pouco para trás. Só um pouquinho a cabeça. Vamos fazer assim. Vai bater, não faz. Vai batendo, carregando ele. Vai bater, vai saber, rastejando ele. Está em cima do objeto. Se você não vai derrubar ele, porque se bater ele cai, tá? Vamos fazer o seguinte. Não, vai. Você quer. Se eu devo fazer. Vamos lá, vamos lá pra cima, lá onde está 6 e tentar pegar um outro objeto que vai estar um pouquinho mais fácil. E tem uma alça diferente. Vai pra lá. Lá, não, em cima mesmo, em cima, tá? Lá em cima. Só pra eu ver. Gira propriamente para olhar para frente. Não, gira para o lado, isso aí, gira. Ali é um baúzinho, ele tem uma alça diferente. Nádia, foi, gente, foi o tempo, tá? Eu só vou fazer uma contagem na frente, eu preciso de alguém pra vir comigo. Só poder mostrar para vocês a maneira de pilotagem. Só que você precisa? Só que eu vou botar aqui lá. Tá, vamos lá. Vai do O ao D e do L ao G. Mexe um pouquinho de controle. Isso vai funcionar. Também aqui, ó, ele vai para a direita, ele sobe e desce. Ele sobe e desce, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Você trabalha com os botões. O outro está mexendo para abrir e fechar a garra. Abre e fechar a garra e depois fecha. A outra é a seguinte, abaixa um pouquinho o braço com L. Não, bota o pouquinho com L, isso aí, agora abaixa um pouquinho com J. Não, com K. Mais, L. Você dá uma estende todos, pode estender no outro. Tá. Agora a gente agarra e pega ele lá. Isso, agora abre ela toda no tempo. Ó, eu estava falando com você o seguinte, eu vou censurar um pouquinho. Só vou pegar o objeto só para você o seguinte. Quando vai fazer pilotagem, a gente vai todo mundo mudar isso aqui. Quando eu fazer pilotagem, eu estava falando com você. Eu vou soltar o tag, eu vou olhar o que eu estou fazendo. Ali é a câmera, vou olhar o que eu estou fazendo. Estou soltando o tag e vamos lá. O controle pode ser conjunto. Eu não preciso ir pro lado, pro outro. Eu estou fazendo tudo em conjunto. Estou fazendo tag, navegando na B e ficando de frente para lá. Tá? Então assim, não é questão de
Até entendo, mas a questão é, você pode fazer o comando conjunto. Não precisa estar indo para trás, só indo para trás, para frente, só indo para frente. Eu estou indo para frente, para o lado, para trás ao mesmo tempo. E soltando teto. Só que o que eu falei ali, tá vendo? Que até que está dando pitch, porque eu estou mais rápido que o tempo do teto. Eu vou esperar um pouco, pagar um pouquinho de teto, depois eu venho um pouquinho mais. Sentir que dá um pouquinho de pitch, segura um pouco, solta o tether, espera, o que você pode esperar. É melhor o que acontece. Fazer uma operação com o realmente com cuidado, é melhor do que você tentar fazer rápido. Porque você vai ter que tentar 1000 vezes para poder fazer uma coisa que você não está conseguindo. Eu esperei um pouquinho, a hora que você vai ver. Um pouquinho rápido. Um pouquinho rápido. Tentar um pouquinho assim. Isso. Vou parar de jeito fechado. Estou com minha referência certa, agora eu vou fazer a aproximação. Controlando aqui meu altitude, tá? Não, deixa ela por favor, também. O pitch está negativo, significa Porque ele está indo com ele vai estar para cima com a ponta ou com o fundo dele. Não solta. E agora, pode não pegar perfeito, mas a intenção aqui é pegar. Então, agora é só ir para lá. Mas se vocês viram o seguinte, conforme eu vou chegando perto, eu vou botar um pouquinho mais vai ver para ele não ficar batendo lá. Eu estou fazendo o giro todo ao mesmo tempo. Então, ó. E aparentemente estou fazendo uma operação bem devagar. Então eu deveria levar mais tempo. Então quando estou fazendo devagar, o pessoal, não, eu tenho mais tempo. Não, olha, eu estou levando menos tempo que todo mundo tenta fazer rápido. Então assim, realmente ter um pouquinho mais rápido para fazer a operação, o tempo do teste, controlar tudo, para você não ficar ali errando na hora de pegar, bater o objeto, porque até mesmo o objeto que eu bati ele quase tomou, ele não caiu. Então, esse cuidado é para isso não acontecer. Eu vou fazer o pitch, vou esperar um pouquinho, vou pagar um pouquinho mais de carro, para eu poder descer um pouquinho mais de rabeiro. E eu vou controlando. Então, assim, realmente tem que estar. O piloto de rabeiro vai estar reparando em tudo ao mesmo tempo. É muita coisa. Quando a gente fala que o piloto tem que ser multifunções, é justamente por causa disso. A gente não tem todas, a gente não está com todas as telas, todos os botões. Então, assim, todos os controles hidráulicos e elétricos, a gente também tem que olhar. Não, a gente. Agora sim. Diga, cara. Então é isso, gente. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem é nos próximos? Vamos lá, quem é no próximo? Você tem mais 5 minutos se quiser dar uma introdução não, né? Uma consideração final e etc. 5 minutinhos que você tem, tá? Gente, então eu tenho curso, a gente acaba ficando um pouco preso, um pouco imerso ao que está acontecendo. Agradecer a vocês aqui pela oportunidade, pela agradecer também por ter deixado assim, o simulador à disposição de vocês. A gente sabe que nem toda vez a gente consegue, não consegue todo mundo. Vamos ver aqui, né? Para ele parar de fazer isso. E é realmente agradecer a vocês, espero que tenham gostado. Você tem alguma pergunta do simulador, alguma pergunta do HV, alguma pergunta do sistema? É só de vocês ou tem que baixar ele? Não, esse simulador ele não é só um nosso, ele é um programa da VMAX, dessa empresa, só que ele é uma licença paga. É um programa, é uma licença bem cara, assim. Só que ele como estava até falando aqui no início, só que ele desenvolveu com um pessoal em Houston, que o acesso de segurança dele assim, é anormal.
Vamos lá. Pode fazer. Não, eu já parei. Ah, pode assim. Falar um. Então é isso, gente. Tentei trazer um pouco do RLV, do sistema do RLV, pilotagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a experiência tenha sido boa. É realmente difícil, é difícil no simulador full up, é difícil no simulador que a gente tem no notebook, é difícil nos dois controles, é mais difícil ainda na embarcação. Como eu falei, você tem todo esse sistema, você tem que dar o RLV, você vai ter que estudar da hidráulica, da elétrica e da eletrônica, fora o sistema de componentes, seria o guincho, seria ali os aparelhos. Então, assim, quem está no RLV tem que saber, é exatamente por isso que ele é multifunções. Porque aqui eles estão só com a imersão nas telas do RLV. Imagina você já ter o sistema do barco para operar. Porque você não vai ter as pessoas do barco, né? Ali, os marinheiros do barco, pessoas. Não, eles não mexem. Quem mexe nessa parte também são os pilotos e os supervisores. Os superintendentes não. Mas essa parte também ficou para os pilotos de RLV. Então, assim, esse é o sistema do RLV. Trazer um pouco da realidade, tirar um pouco dessa mística que é só pilotar, porque não é. Saber que é um pouco mais difícil que isso. Mas, assim, eu vendo daqui, eu trabalhando com as pessoas de lá, é uma profissão muito gratificante, abre muitas portas, tá? Então, obrigado, tá, gente?